Prezados irmãos, estamos nesta noite reunidos mais uma vez no culto das 18 horas da Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho. É um prazer grande estarmos reunidos mais uma vez para adorar o Senhor, para buscar a sua presença, para ministrar a palavra, para cantar, entoar, ó Deus, cânticos de adoração, leituras, orações, no culto que nós prestamos a Deus a cada domingo neste horário. Estamos nesses dias realizando esses cultos desta forma, online. Nós aqui, você aí na sua casa, mas que você possa com a mesma reverência que você sempre teve e tem no templo, que você possa também estar aí em casa, participando conosco desse culto que nós estamos começando nessa hora. Seja muito bem-vindo e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e de toda a sua família. Oremos. Pai amado, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade, por mais esse dia que tu nos concedes, ó Deus, da tua igreja se reunir, ó Deus, não aqui no templo, não presencialmente, mas se reunir onde ela está, em todos os lugares, ó Deus, espalhadas, ó Deus, por esse mundo afora, que nós possamos nessa hora separar esse tempo para estar diante de Ti, para refletir, ó Deus, sobre o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia por cada um de nós. Recebe, ó Deus, nesta noite, a nossa adoração e o nosso louvor, e que possamos sair daqui alimentados, ó Deus, alimentados espiritualmente pela Tua palavra, ó Deus, pela meditação, pelos cânticos, pela participação desse culto que faz bem à nossa vida, faz bem a cada um de nós. Assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Mais uma vez estamos aqui reunidos, né? Eu aqui, você aí na sua casa, nesse terceiro domingo da Páscoa. E nesse momento eu gostaria de convidar você a abrir seus salmos e hinos, no hino 552, salmos e hinos, hino 552, fortalece a tua igreja. Cantemos. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça. Depois de entoarmos o hino 552, que também é como uma oração para nós, nós vamos fazer a leitura que se encontra lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 17 ao 21. Primeira epístola de Pedro,
capítulo 1, do versículo 17 a 21, que diz: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ainda também relembrando o hino que nós entoamos, e esses versículos que nos lembram da esperança, que nós devemos ter em Deus, da fortaleza que é Cristo para nós, sempre lembrando e pensando que a nossa igreja e todas as igrejas do mundo, crendo na ressurreição de Cristo, no sangue dele derramado na cruz por nós, tendo fé, nós fomos alcançados pela sua graça. Então, com essa fé, com essa esperança em Cristo, nosso vigor é renovado a cada dia. Então, que a nossa igreja em Cristo seja fortalecida a cada dia. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, é um prazer estarmos aqui nesse culto da noite. Vamos estar agradecendo a Deus, porque a presença dEle é maravilhosa. E é muito bom sabermos que temos um Deus que se faz presente nas nossas vidas, que se faz presente no nosso dia a dia, que não nos desampara. Então vamos estar louvando a esse Deus maravilhoso. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
entregando, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, porque Tu és a nossa segurança, Pai. Tu és aquele Deus que promove em nossas vidas tudo aquilo que nós precisamos. Às vezes não precisamos nem pedir, Tu já tens em mente aquilo que nós temos necessidade nas nossas vidas. Então nós agradecemos ao Senhor. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu és aquele Deus que nos dá a segurança que nós precisamos. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a Ti, Senhor. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti, Tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Nós agradecemos e louvamos a Deus por podermos estar aqui junto com os irmãos e trazer a palavra do Senhor para vocês que estão aqui e vocês que estão diante de nós na internet. Nós vamos fazer a leitura de um livro do Evangelho de João, capítulo 17. E nós vamos ler alguns versículos. Mas antes de nós começarmos a leitura, é importante falar que esse livro foi escrito por volta do ano 80 a 90 depois de Cristo. Esse livro foi escrito pelo evangelista João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, e que foi exilado na ilha de Patmos, exatamente por pregar o evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, nesse momento que João estava preso, ele escreve esse evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse. Você vê, ele está numa situação de dificuldade, uma situação não favorável. Ele está encarcerado numa ilha, de uma certa forma, mas ele consegue trazer mensagens que nos alegram, nos trazem esperança, nos dão vigor. Havia ali na época também algumas pessoas que nas igrejas ou próximas
nas comunidades, que elas traziam uma doutrina diferente daquela que os apóstolos haviam e estavam pregando, que era a do gnosticismo e também a do docetismo. Elas se baseavam e se resumiam no fato de dizer que Jesus, ele não havia vindo em carne, ele não havia encarnado, ele era apenas uma imagem, ele era apenas uma figura, era como nós poderíamos dizer hoje, uma espécie de holograma. Então, alguma das razões pelas quais João também vai escrever este evangelho é para refutar essas doutrinas que estavam ali acontecendo naquela época. Mas esse momento que João também descreve na vida de Jesus, que nós no capítulo 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal, todo um processo do capítulo 12 até aqui, quando Jesus é ungido em Betânia, no capítulo 12, em 13, ele lava os pés dos apóstolos, prediz que Pedro negaria. Ele, no capítulo 14, ele fala a respeito da promessa do Espírito Santo que ele haveria de enviar. No versículo 15, ele fala de ele ser a videira e nós os ramos, ou uma ligação entre a árvore e os frutos. E ele vai dando as últimas instruções no capítulo 16, e no final do 16 ele diz assim: disse essas coisas para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí ele propriamente entra no capítulo 17, fazendo uma oração ao Pai. E a oração, são vários tipos de oração que nós conhecemos e existem. E aqui nesse capítulo 17, Jesus tem pelo menos 3 tipos de oração. A oração de adoração ao Pai, ou seja, de louvor, de exaltação. A oração propriamente dita de intercessão, quando ele intercede pelos apóstolos e pelos crentes, de uma maneira geral. E também temos no final do texto a oração, uma oração de gratidão ao Pai por tudo o que ele fez, por tudo que ele faz e por tudo aquilo que ele ainda haveria de fazer. E esse capítulo 17 de João, ele descreve pelo menos 2 categorias de pessoas, também de aqueles que servem a Cristo e aqueles que não servem. E eu queria que nós fôssemos então lendo e vendo algumas condições, algumas características dessas pessoas que acreditam em Deus, dessas pessoas que iriam acreditar também em Deus, e depois nós vêssemos aquelas pessoas que não acreditam e nem acreditariam em Deus. A partir do versículo 6 do capítulo 17, quando Jesus propriamente ora pelos discípulos, ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus e tu me destes, e eles guardam a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti. Pois lhe dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que seja um, assim como nós somos um. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura.
Agora, contudo, vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Dei-lhes a sua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que o guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Pois por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes como também amaste a mim. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também com eles comigo, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Então veja que Jesus nessa oração ele já vai rebatendo aquelas doutrinas, aquelas ideias contrárias. E ele vai dizendo que ele havia estado desde o princípio com o Pai e ele estava encarnado. Ele estava aqui como carne, ele estava sendo preparado para ser sacrificado como libação ali na cruz do Calvário. Mas esse texto vem então nos falar de algumas características daqueles que creem em Deus. E aqueles que creem em Deus, aqui nós vemos nesse capítulo, nessa leitura, que aqueles que creem em Deus, eles guardam a palavra de Deus. Eles a recebem e guardam. E aqueles que são de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo, eles reconhecem que Jesus havia saído do Pai. Jesus havia vindo do céu. Eles reconhecem, e aqueles que creem em Jesus, eles vivem e caminham numa vida, tanto com o Pai como com os homens, uma vida de unidade. Buscam esse caminho de unidade. Buscam esse caminho de harmonia. Buscam, porque esse caminho de harmonia, ele vai produzir aquilo que Jesus ora no versículo 13. Para que o meu gozo seja completo em vós. Então, aquele que crê em Jesus Cristo, ele tem um objetivo, o desejo de andar e gozar a alegria plena que vem da parte de Deus. E aquele que crê em Cristo, ele também reconhece que ele foi separado, por isso ele é santificado para a glória de Deus. Aqueles que creem em Jesus conhecem a verdade. Esse mesmo Evangelho, capítulo 8, vai nos dizer que, no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é uma verdade filosófica, não é uma verdade ideológica, mas uma verdade que realmente combate o pecado, combate a maldade e liberta o homem da prisão e das cadeias espirituais. Então, aquele que crê em Cristo, ele recebe essa verdade e ele é liberto. E ele está unido a esta verdade. E nessa verdade, nós vemos que aquele que crê em Cristo, ele é aperfeiçoado no Pai. E alguém para ser aperfeiçoado é alguém que permite ser trabalhado. É alguém que permite ser orientado. É alguém que permite ser corrigido. Então, aqueles que creem em Jesus, eles estão nesse caminho de alguém que entende e reconhece que não sabe tudo,
que não conhece todas as coisas. Alguém que está disposto a abrir mão de coisas que o Espírito Santo vai revelando, que vai falando as necessidades que são que se faz necessárias para que se abra mão de coisas, para que o caminho e a palavra desenvolva. Então, aquele que crê em Cristo Jesus, ele vai sendo aperfeiçoado. Ele vai sendo moldado. Mas aquele que crê em Cristo Jesus, ele renuncia ao mundo. Aquele que crê em Jesus, Jesus diz aqui, não te peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Versículo 15. Porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, aquele que crê em Cristo Jesus, ele reconhece que ele não é deste mundo. Ele está neste mundo, mas ele não pertence a este mundo. Ele não pertence, e quando fala mundo aqui, ele está falando desse sistema que governa, que dirige, que norteia as coisas deste mundo. Os contratos, as ideias, as filosofias. Jesus está dizendo, lá no capítulo 3 desse evangelho, João vai dizer que ele morreu por nós, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele fez todo o processo e todo o caminho para que aquele que crê, possa crer nele, tenha a vida eterna, tenha o desejo e a vontade de caminhar e saia de um mundo, de um sistema. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele está dizendo, o mundo ali no capítulo 3 de João já não é o sistema. São representadas as pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aqui nessa oração também, do capítulo 17, oração sacerdotal, e fica também claro nós dizemos que sacerdotal porque o sacerdote era aquele que toma o lugar ou fala da parte do homem para Deus. É aquele que se coloca no lugar do homem e se dirige a Deus. Então essa oração sacerdotal, Jesus está tomando essa posição, está tomando o lugar do homem, está se colocando no lugar do homem, está clamando em favor do homem, de mim e de você. Ele clamou lá atrás, no passado, há mais de 2000 anos atrás, porque ele ama a mim e a você. E é interessante isso, porque às vezes nós intercedemos pelas pessoas que nos são solicitadas. Mas Jesus intercedeu por mim e por você, motivados pelo seu amor. Pelo amor do Pai. Capítulo 17, versículo 26. E diz assim, eu lhes dei a conhecer o teu nome e continuarei a dar-lhes conhecer o teu nome, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Aquele que crê em Jesus está em plena comunhão com Ele. Ele caminha o tempo todo com Ele. E aquele que crê em Cristo Jesus, ele tem a sua vida, uma missão comprometida com Ele. Nós vemos assim que Jesus vai dizer, assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei. E assim como tu me amastes, eu também os amei. Jesus tem demonstrado o seu amor, o seu carinho, a sua paixão, né, por cada um de nós, ao clamar. Veja que ele está num momento de dor, um momento de dificuldade, um momento que no capítulo 18 vai descrever que ele é preso. Ele vai ser julgado, capítulo ainda 18. Depois de julgado, ele vai ser torturado. E aí ele vai ser crucificado. Jesus ali depois, ao ser crucificado, ele vai ficar ali, aquelas horas penduradas ainda naquela cruz, com aquela coroa de espinho, e ele vai ele vai morrer. E depois, ao terceiro dia, ele estaria ressuscitado. Mas veja, esse é o cenário. Jesus está fazendo uma oração, clamando por mim, por você, antes
de padecer todas essas coisas, de ser traído, de ser negado, de ser preso, de ser julgado, de ser torturado, de ser crucificado, de ser morto e ressuscitado. Ele consegue numa hora dessa, num momento desse, numa situação dessa, pensar nos seus discípulos, nos seus apóstolos que estão com ele ali, mas ele consegue pensar e lembrar e se preocupar comigo e com você, que haveríamos ainda de crer nele no futuro. E essa oração não é só até nós, ela vai até o final dos tempos, porque ela vem e ela abrange a todos aqueles que haveriam de crer, até fechar o ciclo do final dos tempos, até a volta de Cristo. Então, ele intercede, ele demonstra o seu amor, o seu cuidado, a sua provisão e a sua proteção por cada um de nós até o final dos tempos. E isso corrobora com a mensagem também de Mateus, quando ele, antes de subir para o Pai, descrita lá em Mateus capítulo 28, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aquele que crê em Jesus Cristo, ele está em comunhão constante, não por ele próprio, mas porque o Espírito Santo trabalha nele, e o próprio Pai e o próprio Filho, eles se encarregam e buscam e estão próximos deles, mas estão próximos deles porque eles se sujeitam, porque eles creem, porque eles acreditam no ministério que Jesus veio realizar. Mas a segunda categoria de pessoas que fala esse texto é exatamente aqueles que estão no versículo 12, engraçado, é só um versículo, mas que faz contraste com todo o restante. 17, versículo 2 diz assim: estando eu com eles no mundo, guardei-os do nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então aqui Jesus fala daqueles que na sua época, ao ouvirem a sua palavra, ao caminharem com ele, mesmo vendo todos os milagres, mesmo vendo todas as manifestações, eles não chegaram a crer no nome do Filho de Deus. Não chegaram a entender a obra do Filho de Deus. Então aqui Jesus está falando, esse versículo 12, diretamente dos incrédulos. Daqueles que se rebelam, daqueles que bloqueiam, daqueles que fecham a porta para não ouvir o Evangelho, para não se submeter ao Evangelho. Porque, assim como lá no versículo 7 diz que, versículos 6, 7, 8, diz que os crentes guardam a palavra, os incrédulos, ao contrário, não guardam a palavra. Não reconhecem que Jesus saiu do Pai e não reconhecem que Ele veio até nós. Eles também não são um com o Pai. Os incrédulos não podem se tornar um com o Pai. Porque Paulo vai dizer que aqueles que são amigos do mundo, do sistema, eles se tornam inimigos de Deus. Os incrédulos, os ímpios, eles jamais terão gozo completo. Jamais terão a alegria plena nos seus corações. Eles jamais serão preenchidos. Estarão sempre buscando e serão insaciáveis. Nos mostra a palavra de Deus. Porque eles serão insaciáveis não simplesmente porque buscam. Eles são insaciáveis porque eles buscam no lugar errado, na pessoa errada, da maneira errada. Então eles se tornam insaciáveis porque, ao buscar da maneira errada, a não buscar na pessoa de Jesus Cristo, eles jamais poderão ser saciados. Aqui Jesus fala dos crentes, mas os incrédulos, eles não são odiados pelo mundo. Porque Jesus diz que os crentes, porque eles são deles, eles são odiados pelo mundo. Eles não andam segundo os sistemas, então eles se tornam odiosos.
Ao contrário dos incrédulos, eles não são odiados pelo mundo. Eles são agradados, eles são abraçados, eles são acolhidos pelo mundo. Mas eles também, com isso, não possuem proteção divina. Eles não são santificados. Eles não conhecem a verdade. E eles não são libertos. Isso tudo está falando de Judas Iscariotes, alguém que andou próximo de Jesus, alguém que foi escolhido também dentre os 12. Mas ele foi escolhido por causa dessa palavra aqui, para que se cumprisse a Escritura. O traidor teria que vir de alguém bem próximo. Então, os incrédulos, eles também não possuem uma missão dada por Deus. Porque o versículo 18 diz: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei. Ele está falando dos crentes e não dos incrédulos. Então os crentes possuem uma missão dada por Deus e os incrédulos não possuem uma missão dada por Deus. E se não possuem uma missão dada por Deus, eles podem possuir uma missão, mesmo mais uma missão entregue pelo príncipe das potestades do ar, pelo príncipe deste mundo, pelo príncipe desse sistema, o maligno. Então, aqui Jesus demonstra o seu amor e cuidado por cada um de nós. E ele diz que foi para isso que ele veio. Não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós ficamos então com a palavra para fechar com algumas perguntas. De que lado você quer ficar? De que lado você está? Até um cântico que fala sobre isso. De que lado você vai escolher? Ficar do lado dos crentes? Ficar do lado dos salvos? Ficar do lado de Cristo? Ou ficar do lado da incredulidade? Ficar do lado da não renúncia? De abrir mão de algumas coisas? Qual convite você vai aceitar? Porque na realidade aqui também é um convite, uma oração, mas nela há imbuído um convite. Porque se fala daqueles que creem, daqueles que tiveram a oportunidade de crer e aqueles que ainda teriam a oportunidade de crer, então há um convite. E se até o fim dos tempos, essa oportunidade se mantém para que aquele que ainda não creu possa crer até o fim dos tempos. Mas a decisão é sua. A quem você vai se entregar e consagrar a sua vida e o seu coração. A nossa palavra fica aqui nessa noite, que o Senhor possa esclarecer e falar mais ao seu coração, dentro daquilo que nós não pudemos, ou tivemos a oportunidade de explanar, mas Ele está aí com você e Ele pode falar muito mais ao seu coração do que aquilo que foi falado aqui. Vamos orar nessa noite. Pai, nós te louvamos e bendizemos, porque Tu no passado orastes por cada um de nós, porque hoje Tu estás assentado no céu, no trono, junto com o Pai. E Tu te preocupaste tanto conosco, e clamaste e te entregaste em nosso lugar. Mas Tu venceste sobretudo a morte, Tu venceste o pecado, Tu vieste nos dar vida e vida em abundância. Que aqueles que ouvem estarão ouvindo também a Tua palavra, eles possam então se entregar e se render a Ti, Jesus Cristo, e estarão também se rendendo ao Deus Pai e ao Deus Espírito Santo. Nós te louvamos e te bendizemos, assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus com essa canção que diz Doce Presença. Todos perceber
Jesus, o Salvador. Enche-nos com do teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o achas salvo e ao invés estás débil, oprimido e sem vigor, rende-te à presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. Irmãos, estamos terminando o culto dessa noite, mas antes temos algumas informações e pedidos importantes. Primeiro, lembrar dos nossos compromissos e das nossas responsabilidades com a igreja. A igreja precisa da contribuição de cada um. Estamos nesta noite lembrando de que a nossa igreja está em obras, as obras estão avançando e esperamos em breve, até o mês que vem, mês de maio, nós concluirmos essas obras. Graças a Deus que as ofertas estão chegando e a gente está podendo assim concluir essas obras do templo, né, que precisa e estava precisando todo ser restaurado. Então, está sendo feita uma obra completa na questão da iluminação, do sistema elétrico, do forro, do palco, enfim, tudo está sendo feito, graças a Deus, porque as ofertas estão chegando. Pedimos também que você não esqueça da sua contribuição missionária. Nós temos 5 campos de trabalho
e temos esses obreiros que também recebem o seu salário aqui da nossa igreja. Campo de Avelar, em Partido Alferes, Campo de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, 2 campos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é o campo da Copa Vila e o do Portal Caiobá, e também o campo de Pirenópolis, em Goiás, e Anápolis. Esses lugares são lugares onde a nossa igreja está indo. A igreja de Vicente Carvalho é uma igreja missionária. É uma igreja que faz missões aqui, faz missões fora. Mas para isso a gente precisa da contribuição e da oração. E também lembramos de que você não deixe de participar e de contribuir para a ação social. Há muitas pessoas carentes e necessitadas, principalmente agora nesse tempo que nós estamos passando, vivendo. Situações bem difíceis, por falta de emprego, por falta de recursos financeiros, e a nossa igreja, graças a Deus, nós temos também ajudado muitas pessoas. Precisamos que você continue a apoiar esse trabalho de ação social. Procure o diácono Vitor, os telefones que aparecem na tela. Para cada informação dessa que eu estou dando, há um telefone ou há um número de conta que você pode acessar e você fazer o seu depósito e você entregar a sua contribuição. E se quiser fazê-la de outra forma, faça contato por esse telefone de plantão que vai aparecer aí na tela. Esse telefone de plantão é um telefone que funciona praticamente 24 horas. O diácono Vitor, secretário da igreja, ele vai lhe atender e vai lhe dizer a melhor forma de você fazer chegar a sua contribuição. E não esqueça do seu dízimo. O dízimo é um compromisso que cada crente tem com Deus. Nós temos compromisso primeiramente com Deus, com a sua obra. Então, separe o seu dízimo e faça a entrega desse dízimo ao Senhor. Então vamos fazer desse momento um momento de ofertório. E aí você, no seu coração, assentado aí onde você está, que você fale com Deus e coloque no coração aquela importância, aquela quantia que você vai disponibilizar e enviar para que chegue até a igreja. Então que Deus te abençoe e dê alegria a você de poder contribuir, porque é bênção contribuir. Quando nós podemos abençoar a obra do Senhor, significa que Deus tem nos abençoado e tem nos dado condição de fazer isso. Então faça isso com alegria nesse momento. Então enquanto uma música é tocada, você medite, né? E depois dessa meditação, veja como você vai fazer o seu encaminhamento da sua oferta ou do seu dízimo. Logo após esse minuto aí de silêncio, para que cada um esteja orando por esse propósito, nós ouviremos uma oração agradecendo a Deus pelas contribuições, pelos dízimos e pelas ofertas levantadas nesta noite.
Senhor, muito obrigada, meu Deus, por essa oferta dedicada nessa noite. Obrigado por cada um, Senhor, que conseguiu contribuir. Senhor, abençoa, Senhor, cada um. Senhor, nesse momento, Senhor, de dificuldades que estamos passando, Senhor, que o Senhor venha estar presente nas nossas vidas. Queremos te agradecer pelos missionários e por cada campo que essa igreja abrange. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora estamos chegando ao final do culto. Esse é o último momento. Queremos agradecer por esse tempo que você ficou conosco, por esse tempo que você participou conosco desse culto, mesmo você estando em casa, mas você está participando do culto. Não está assistindo um culto, mas está participando conosco. Isso é motivo de alegria para nós. Então, que a bênção do Senhor esteja aí com você. Mas nós queremos terminar o culto dessa noite intercedendo, orando por pessoas que precisam da nossa intercessão. Então, vai aparecer aí na sua tela um telefone de WhatsApp para você encaminhar pedidos. Se você tem um pedido de oração, já que a gente não pode estar junto e você não pode vir à frente como nós fazemos aqui a cada domingo, nos nossos cultos presenciais, então põe aí o seu pedido de oração, coloque o seu pedido de oração e no próximo culto nós estaremos lembrando, olha, chegaram esses pedidos e nós vamos estar intercedendo e vamos estar orando por eles, por essas pessoas, por esses nomes que chegaram até nós. Hoje queremos orar pela nossa irmã diaconisa Nelly, que foi hospitalizada na última quarta-feira e até o momento que a gente sabe, ela está internada no Hospital Salgado Filho. Vamos orar por ela, para que Deus a abençoe. Foi uma internação assim muito rápida, né? Ela passou mal assim muito rápido. Então nós oramos para que Deus a restabeleça, para que Deus lhe dê saúde e em breve ela esteja de volta aí à sua casa e também a gente possa estar com ela, né? no convívio, falando, telefonando e dialogando com a nossa irmã. E mais uma vez peço pelo meu cunhado Dalmi, que está internado com essa enfermidade, com esse coronavírus, está hospitalizado no hospital em Caxias. Eu peço a oração da igreja em favor desse irmão, casado com a irmã da minha esposa, Dalmi, o nome dele. E sei que há muitas outras pessoas que têm seus problemas também de saúde e precisam da nossa oração, mas nós precisamos que os seus nomes cheguem até nós. Então, mais uma vez, nesse telefone que aparece aí na tela, envie o seu pedido e nós queremos interceder por você, assim como fazemos sempre e sempre fizemos nos nossos cultos presenciais. Então, nesse momento vamos estar um minutinho aí em oração. Você baixe sua cabeça aí na sua casa, onde você se encontra, e ore por esses pedidos mencionados e outros que venham, que você sabe de pessoas que estão enfermas. Ore por essas pessoas e logo após esse momento de oração, eu estarei orando, encerrando o culto e agradecendo a Deus por tudo.
Deus amado, somos gratos a Ti por esses momentos aqui reunidos, mesmo à distância, mas reunidos com o mesmo propósito de glorificar, de honrar, de Te adorar, de buscar a Tua presença que é real, Tua presença que se faz, ó Deus, chegar em todos os lugares, aonde está um crente, aonde está um servo do Senhor, ali Tu estás com ele, com a sua família. Nós Te agradecemos pela Tua igreja espalhada, Senhor, em cada lugar, em cada bairro, em cada cidade, Tua igreja espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Nós oramos, Senhor, pela nossa irmã diaconisa Nelly, pedimos a Tua bênção sobre a vida dela mais uma vez, e pedimos pelo nosso irmão Dalmir, e pedimos por outras pessoas enfermas. Ó Deus, que Tu estejas indo ao encontro de cada uma delas com as suas necessidades. Abençoa, Senhor, ó Deus, guardando-nos de ser molestados e alcançados por essa enfermidade, que nós possamos também ter os nossos cuidados, que nós possamos nos preservar, para que, Senhor, este mal não venha nos alcançar. Abençoa, ó Pai, mais uma vez, os profissionais de saúde, gente que tem gasto as suas vidas diariamente em hospitais, ó Deus, em pontos-socorros, em lugares de atendimento. Ó Deus, sede com essas pessoas, médicos, enfermeiros e todos esses profissionais, que eles sejam também bênção nas Tuas mãos, que Tu abençoes a cada um deles e toma esses enfermos, esses internados, ó Deus, que Tu possas restaurá-los, levantá-los, fazê-los recuperar, ó Deus, a sua saúde, para que voltem com alegria para as suas famílias. Ó Deus, dai-nos uma noite abençoada e, Senhor, que tenhamos uma semana na Tua paz e que boas notícias venham, ó Deus, que cheguem até nós. Assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós, Igreja do Senhor Jesus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.